Clima de absoluta decisão aqui em São Januário. Se vencer logo mais, o Vasco chega aos 45 pontos e praticamente afasta qualquer chance de rebaixamento. A torcida comprou essa ideia e esgotou os ingressos para logo mais para esse confronto direto contra o Inter. Um reencontro dos vascaínos com Ramon e Emiliano Dias, que treinaram o Vasco até o início do ano passado e hoje comandam a equipe gaúcha. Para quebrar essa sequência de 5 derrotas seguidas, o Fernando Diniz tem aquele time considerado titular para hoje. Campinho na tela, provável Vasco para logo mais tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. Meio campo com Hugo Moura, Barros e o Felipe Coutinho, que está retornando hoje depois de cumprir suspensão na última rodada. Na frente, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Rayan no comando do ataque, em uma noite que o Vasco estreia seu novo gramado, que foi trocado nos últimos 20 dias e que o time tenta encaminhar a permanência na primeira divisão. Lucas Pedrosa, eu quero todas as informações do Vasco e aí assim que você acabar, a gente vai botar a provável escalação. Lembrando, gente, que isso é um confronto direto, tá? Internacional e Vasco estão muito próximos matematicamente falando e esse é um jogo de desespero pros dois, assim, de descolar logo daquela questão ali de zona de rebaixamento. Fala, Pedrosa. Não, a formação é a mesma que a gente trouxe aqui ontem, muito difícil de mudar. Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Hugo Moura, Barros, Coutinho, Nuno, Carlos Andrés Gomes e Rayan. É uma escalação que venceu alguns jogos nessa temporada, inclusive. Em outros momentos teve até o Puma na lateral esquerda, mas o Lucas Piton participou do jogo contra o Vitória e conseguiu dar assistência, participou do jogo contra o Red Bull Bragantino, em que o Vasco estava ali naquele momento de 4 vitórias seguidas. Então assim, cara, eu acho que o jogador do Vasco hoje, que não colocar na cabeça dele que ele precisa dar uma resposta para a torcida do Vasco, ele não tem por que continuar no Gigante da Colina, ele não tem por que continuar vestindo essa camisa. Porque como a gente sempre cita aqui, o Vasco da Gama ele conseguiu sair do Z4, foi lá para brigar Libertadores, aí agora novamente está brigando contra o rebaixamento e buscando também uma vaga na Copa Sul-Americana. Seria um vexame medonho se o Vasco ficasse fora da Copa Sul-Americana. Se cair, o que eu não acredito, já falei aqui 1000 vezes, tem 2% de chance de cair, tem que ser muito incompetente, também não duvido, para você não cair no Campeonato Brasileiro. Calma, mas Pedrosa, assim, eu acho que eles precisam dar uma calma. resposta para a torcida em relação ao que eles pensam sobre essa camisa. Porque vai muito além do que só ganhar 3 pontos. Vai em questão de autoestima, vai em questão de desempenho, de caras que, repito, estão com salário em dia, tem tudo do bom e do melhor, tem voo fretado, tem apoio da torcida no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do Brasil e, se quiçá, em qualquer lugar do mundo. É isso que acontece com o Vasco da Gama. Então não tem motivo aparente para eles, pelo menos, não se dedicarem dentro de campo. E aí, se você se dedicar, mesmo com o Internacional também tendo uma boa equipe, mas que vive um momento de instabilidade e pode ter até a lei do ex, como a gente comentou, porque tem o Ramon Dias e o Emiliano Dias no banco de reservas, a obrigação do Vasco hoje é apresentar um bom futebol diante da sua torcida para responder e mostrar que pelo menos tomar algum tipo de vergonha na cara. Tá aí, ó, esse aqui é o campinho do Vasco da Gama, o provável Vasco que vai enfrentar hoje. Vai ser isso aí, né, Pedrosa? Vai. Léo Dificilmente Jardim, muda. Paulo Henrique pelo lado direito, Carlos Cuesta e Robert Renan. Essa é a dupla de zaga, Lucas Piton pelo lado esquerdo. Aí começa o Barros, o Hugo Moura, o Tietê, tomou o terceiro amarelo e não pode participar desse jogo. Andrés Gomes, Felipe Coutinho voltando de suspensão, Nuno Moreira e Rayan. Um time bem potente, né, Vini Casagrande? Potente, mas eu acho que esse jogo os jogadores precisam utilizar para mostrar para os seus torcedores que ainda têm vontade de vencer uma partida. Porque para mim o que falta é isso. Eu acho que jogar bem depende de uma série de fatores dentro do jogo. Tem também o adversário, que embora esteja vivendo um momento terrível, você também tem que respeitar, porque tem a estratégia do adversário. Mas o que me chama a atenção do Vasco nesses últimos jogos, que foram com derrotas, é a falta de vontade em algum determinado momento. No jogo contra o Bahia até melhorou um pouco, mas ainda assim achei um time, sonolento. Sim. Eu acho que dentro de São Januário o mínimo que eles precisam ter é respeito com os torcedores, que novamente estão esgotando os ingressos, mesmo vendo o Vasco vivendo um momento terrível. Mas mesmo assim, é um jogo difícil, mas eu acho que o Vasco tem tudo para vencer por ser em São Januário. São Januário é a principal força do Vasco da Gama nos últimos anos. Então, se eu tivesse que apostar, aposto numa vitória do Vasco. O ponto-chave da conversa é o modus operandi, né, o Pedrosa? É a forma que você executa uma tarefa. O Vasco tem um time bom, ele era o time há 3 semanas a ser batido no Brasil, emplacou 4 vitórias consecutivas, jogava por música, né? Todo mundo elogiando o Vasco. E do nada imprimiu 5 derrotas consecutivas.
e o jeito, assim, o modus operandi dos jogadores, né? Porque eles são os mesmos, eles Claro. aprenderam a jogar futebol, o time é o mesmo, o treinador é o mesmo. Ninguém mudou nada, só mudou a postura, Pedrosa. Torcedor, até mesmo quando perde e tem uma postura decente, reconhece. Eu dei o exemplo aqui do jogo contra o São Paulo, o Vasco perdeu e saiu aplaudido, com a torcida gritando Vasco, Vasco, Vasco. Porque o torcedor percebeu ali que uma derrota faz parte do futebol, gente. Mas é o que a gente já falou aqui também. Perdeu uma vez? Show. 2, acontece. 3, já liga o sinal de alerta. 4, é tragédia. 5, meu camarada. 5 é uma questão de postura, é uma questão de vergonha. E é assim, eu vou falar isso novamente. Enquanto esses caras não me provarem ao contrário, eu vou continuar falando. Esse elenco, de forma geral, tem um mental fraco. Eles são ruins de bola tecnicamente? Não. O Vasco tem jogadores de seleção. Metade do time já foi para as suas seleções. O Coutinho jogou a Copa do Mundo, o Carlos Andrés Gomes é de seleção, o Cuesta é de seleção, o Paulo Henrique é de seleção, o Léo Jardim é de seleção, já foi de seleção. Ainda tem o Ryan despontando, entre o Lucas Piton, até sondado pela seleção italiana já foi. Nuno Moreira, muito bom jogador. Cara, então, assim, eles não são maus jogadores. Eu acho que eles são bons jogadores. E eu já falei isso aqui. Talvez se você olhar o campo e o que o Vasco desempenhou nessa temporada, tem 12 anos que o Vasco não joga essa bola. Agora, eles precisam responder, porque não adianta pensar também que vai vencer hoje que tá tudo bem. Tem que manter a coerência de trabalho, tem que manter a consistência. E o que falta nesse Vasco há muito tempo é equilíbrio e consistência. Não podem se acomodar mentalmente como se livrar do rebaixamento fosse uma maravilha. Não, é terrível, é terrível. E o Vasco chega muito pressionado para esse jogo de hoje contra o Inter. E a Força Jovem, a torcida organizada do clube, escreveu mais cedo nas redes sociais uma mensagem de apoio ao time. Tá aqui na tela. Hoje tem Vasco, hoje é para sair sem voz. Apoia o Vasco desde a hora que levantar de sua cama até a hora que o juiz apitar o final da partida. Deixa as vaias para o final, se for preciso, é o Vasco tudo. É uma torcida que nem precisa pedir muito apoio, né, ô Claro. Pedrosa? A torcida do Vasco é uma torcida que apoia Vocês durante não todo o concordam tempo, né? comigo que hoje é mais importante a vitória do que propriamente o jogo em si, o desempenho? Hoje o Vasco precisa vencer, independentemente de como claro, desempenho. Mas eu acho que a Porque, de postura verdade, vai ser importante também, né? Tudo bem, mas a vitória, eu acho o isso é um seguinte, confronto direto. não adianta a postura ser ótima e não vencer o jogo. Não, porque claro. é isso. É claro, é. Hoje é vencer, independentemente de como, assim, se jogue bem ou não, tem que vencer. É. Porque se vencer, querendo ou não, a chave que você havia mencionado, ela começa a ser virada, pensando já na Copa Sim. do Brasil. Mas assim, não adianta nada você desempenhar bem e acabar não vencendo. Vene, e não é porque só aí isso. a gente vai falar do quê? Da sexta derrota seguida, e não do bom E desempenho. não é só isso, é você se enforcar matematicamente. Eu não me preocupo acho com que- isso, Fernando. Acho que zona de Vocês estão rebaixamento. não. preocupados? Não, Zero? não me preocupo, eu acho que... A minha preocupação com o Vasco é sul-americano, não é nem rebaixamento. Não me preocupo. Gente, pro Vasco cair, eu já falei isso aqui, é matemática, tá? 2% de chance, 2%. Tem que ser uma incompetência, mas tão grande, e tem que ser uma competência dos adversários tão grande também, que é só você olhar. O Santos vai ter que vencer os seus jogos, o Vitória vai ter que vencer os seus jogos, e o Ceará vai ter que vencer os seus Mas jogos. faltam só 3, gente. É isso que eu tô te falando. Mas o Ceará É, vai pegar os 3 líderes. E outra, olha a tabela. O Vasco tem menos 2 de saldo, é o melhor saldo entre essas equipes aí, e tem 12 vitórias. O Santos tem 9 vitórias. Então, os critérios de desempate também jogam a favor do Vasco. Exemplo, vou falar O de Vasco pega quem depois do Inter? Mirassol em casa e depois pega o Atlético Mineiro fora de casa. Vou te dar um exemplo. Se o Vasco empata hoje, matematicamente falando, não é um resultado Ele vai ruim. a 4-3? Vai a 4-3. Não é um resultado Tem ruim. a tabela aí? Na Olha. tabela não é ruim. Matematicamente É falando. isso. Aí se a empatar tabela. é uma vergonha, é um vexame. Mas matematicamente falando, não é ruim. Cara, mas a preocupação não vai... De verdade, eu não acho que tenha que ser Z4. A preocupação é sul-americana, gente. Já, Porque, ó, assim, se vencer- o Vitória, se vencer, já Vi- passa o Bragantino. O Vitória tá bem embalado, né? Sim. O Vitória tá bem embalado. Vitória desses times aí é o que mais compete. A chance do Santos ganhar hoje é enorme. O Santos pega o Sport na Vila Belmiro. Vitória pega o Mirassol. É, a chance do Santos ganhar hoje é bem alta. A gente não tem lógica no futebol, né? Mas aí a gente tá falando de um Santos indo a 41 pontos. Quer dizer, se o Internacional perde hoje, a gente já tá Ó, falando mas de um vale Santos que mencionar o empata seguinte, com o Inter. Tem os bastidores já rolando mala branca. Para o Sport? Vai rolar pra todo mundo aí. O esporte não tem mais o que fazer, É. né? É Exato. mala branca. É isso aí. É, Aí mala você branca. tá falando, eu tô falando de um Santos que se vencer, por exemplo, ele já empatou em número de pontos com o Inter. Ó, e Só o que esse Fortaleza mesmo tem um Inter jogo a que tem menos, o tá? mesmo número matemático do Não tem? Vasco, praticamente. O Ceará tem uma sequência muito ruim, a gente já falou isso aqui. O Vitória tá bem embalado. A parada aqui, gente, vai ser bem intensa até o final. Eu não acho que- Como sempre. Pô, do se brasileiro. Dois empates livram o Vasco. 44 livra o Vasco. Você acha que o corte vai ser o quê? Pra ser rebaixado? 44. 43 pra baixo vai cair.
Não, se o E Vasco assim, vai for cair rebaixado, em é porque critério. mereceu, Pedrosa. É lógico. Não tem como. Vai ser, Não, de vai, verdade. não. Vai ser o rebaixamento mais vergonhoso. Eu acho que é pensar na Só que Sul-Americana. não tem que pensar nisso, já falei, cara. Não tem que pensar nisso. Eles têm que tomar vergonha na cara e pensar que eles têm que colocar o Vasco na competição sul-americana. É isso, pô, Sul-Americana. Não cara. esquece, cara, não tem nem que pensar em rebaixamento. De verdade. Porque se você tomar não vergonha vai na pra cara. Sul-Americana, teoricamente você cai de nível, né? É muito Porque feio. você disputou Não. a Sul-Americana esse ano. Essa zona muito feio. cinza aqui é a zona da tristeza. Aqui é da... E se ganhar, já vai pular uma posição, porque o Bragantino tem 36 jogos e vai estar com 45. O Vasco passa ao Bragantino nos critérios. Uma posição já está garantida. O Atlético e o Corinthians ainda vão jogar, mas se perderem, o Vasco sobe mais ainda. O cara tem que pensar nisso, olhar para cima. Essa mentalidade perdedora de olhar para baixo, estou com medo, é o que fez o Vasco passar pelas coisas que passou nos últimos anos. Calma, Pedrosa, vai dar certo hoje. Você vai lá hoje, Pedrosa? Com certeza. Vai certo que é bola. De São Januário para trazer informações do Vasco da Gama. Boa tarde, Doria. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Oi. Boa noite. Boa tarde, GV, Fernandão, Flávio, a todos que nos acompanham nos Donos da Bola. Caio Martins, tu foi longe, hein? Só porque ficava perto lá da tua área, né? Mas vamos falar aqui do Vasco e Internacional. Em São Januário, sexta-feira, mas tem jogo hoje mais tarde aqui, válido pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Dois times que viveram alguns momentos bons durante a temporada, mas que chegam nessa reta final com o objetivo de permanecer na Série A. O Vasco está na 13ª colocação, tem 42 pontos. O Inter tem um ponto a menos em 15º. Isso significa dizer que uma vitória hoje aqui para qualquer um dos lados praticamente garante o vencedor na Série A do ano que vem. Então, um jogo importantíssimo. O Vasco vem de uma sequência negativa, pesada, né? São 5 derrotas seguidas e essa sequência fez com que o técnico Fernando Diniz até mudasse o discurso. Se antes ele falava em buscar classificação para Libertadores ou para pré-Libertadores pelo Brasileirão, agora ele já admite que o objetivo mesmo é ganhar logo esse jogo, ou pelo menos somar pontos nessa reta final para garantir a permanência do Vasco na Série A. E para hoje ele vai ter o elenco praticamente completo, vai poder escalar o time considerado titular, já que o Felipe Coutinho, que cumpriu suspensão na partida contra o Bahia no último fim de semana, vai estar de volta. Estádio lotado hoje mais tarde aqui, todos os ingressos foram vendidos de forma antecipada, nessa noite que vai marcar também o reencontro da torcida vascaína com a família Dias, né? O Ramon Dias e o Emiliano Dias, técnico e auxiliar do Internacional, que passaram aqui pelo Vasco, tiveram uma passagem marcante e deixaram o clube de forma conturbada no início do ano passado. Volto com você, GV. Muito bem, Igor Dorileu trazendo todas as informações do Vascão pra gente. Já soube que ele tava rindo também quando eu falei da toalha. Deve ter essa toalha que arranha em casa também, né? Vou perguntar para a Natália, Doria. Pô, essa me pegou. Quando tu falou, eu lembrei. Tá na hora de trocar, meu, de renovar, né? Já vai pra Band Shop Black Money. Obrigado, Dori. Cara, eu tinha, solteiro, ele, você, Eu tenho, Fernandão, não tem jeito, todo mundo. infelizmente. Maneirinho tá rindo lá, porque tem uma lixa em casa. 63 conto da Black Band. Campinho na tela. Tomara que eu tenha Black Friday. Black Friday. Open Bar de gols. Tomara. Para o Vasco. Léo Jardim, PH, Cuesta. PH brigando por vaga na seleção. Robert Renan, Piton, Barros, Hugo Moura, Andrés Gomes, Coutinho, Nuno Moreira na frente. Oi, boa noite. Fernandão, você que viveu o Vasco intensamente, inclusive com títulos e rebaixamento. O que é que o Vasco precisa, além de jogar bola, do Vasco do Fernando Diniz, para vencer esse Inter nessa briga direta para fugir do Z4? Não precisa jogar bola não, GV. Só vencer. Eu tô com a amêndola, fiz uma matemática com relação a fugir do rebaixamento, vindo para cá, o que precisa ou não, a tabela, porque o Santos também joga hoje com o Sport. O Santos vencendo o Sport hoje, chega mais perto do Vasco. Então, o Vasco, na minha opinião, hoje não pode perder. Santos sem Neymar ainda, né? O Santos sem Neymar. O Neymar acho que não joga mais esse ano. Disseram que ele tá vendo outros médicos, aí tá querendo jogar mesmo no sacrifício. O pai, eu vi uma entrevista que o pai dele que ele quer ir pro sacrifício. Vamos ver. Muscular é um pouco mais difícil, a gente sabe disso. Mas, se ele achar que tem que ir, o Santos, o dono da bola... Santos lá. Com certeza o médico dele não é o do plano, é particular. Não, sem dúvida, brincadeira. Mas é o melhor Vasco que tem, né? Na minha opinião, esse é o Vasco Prime,
A gente espera que consiga fazer um grande jogo e vencer. Mas, na minha opinião, não pode perder. Eu tô com o Fernandão, meu GV. É o time principal do Vasco hoje, é esse aí, o titular. Então, é ganhar, irmão. A torcida que vai a São Januário tem que entender isso. Esquece o espetáculo. É ganhar o jogo. Faz 1-0, 2-0, fura a bola, acabou o jogo. O Vasco finalizou nesta quinta-feira a preparação para o duelo contra o Internacional, que acontece nesta sexta, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Coutinho, que cumpriu suspensão na rodada passada, volta a ficar disponível. Já Tietê e David receberam um terceiro cartão amarelo e estão suspensos, então não ficam à disposição da comissão técnica. O Cruz Maltino chega para essa partida depois de 5 derrotas consecutivas, então agora tenta se recuperar dentro de casa. Inclusive, nesta semana, alguns torcedores foram até o CT Moacir Barbosa para cobrar uma postura diferente dos jogadores durante as partidas. Se é Vasco